A partir de agora, mensagem de fé e esperança. A esperança pra você. Irmãos, hoje nós vamos tratar de uma palavra um pouco polêmica, um ensino. Nós vamos tratar de um assunto, de um ensino bem polêmico, mas que é muito necessário para a nossa vida. Se nós observarmos lá em João, se nós observarmos o tempo em que Jesus esteve conosco corporeamente, ele só anunciou um único Espírito, chamado Espírito Santo de Deus, e que esse Espírito habitaria em nós. E ele diz que esse Espírito nos ensinaria, nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Ou seja, o Espírito Santo seria como também uma memória ativa do próprio Cristo dentro de nós, e que nós lembraríamos, que os discípulos lembrariam de cada ensino dado por Cristo, e que esse Espírito também seria um Espírito consolador, um Espírito fortificador. Em janeiro, todos os irmãos, todos os obreiros que vieram pregar nessa igreja em janeiro, falou sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Quando nós começamos a entender que estar na igreja e ouvir a palavra é o melhor caminho, isso é sinal de que você está, pelo menos, no mínimo, ouvindo o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que não basta ser ouvintes, mas praticantes. Quando ouvimos o Espírito Santo nos alertar, nos direcionar para a casa de Deus, para buscarmos a Deus, vivemos uma vida em Deus, e quando nós aceitamos isso, esse Espírito começa a entrar dentro de nós e fazer mudanças profundas. Aí esse Espírito não só vai agora te orientar a vir à casa de Deus, mas esse Espírito vai começar a te dar condições dentro de você vencer alguns desejos que não agradam a Deus e que não vai levar você para um caminho melhor. Amém? Todos somos criaturas de Deus. Em João você vai ver o relato que Deus deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Para quem? Para aquele que aceita crer no Senhor Jesus. Não é isso? Então todos somos criaturas. E quem é filho? Aquele que crer e aceita o unigênito Filho de Deus. Agora, quando nós falamos sobre aceitar a Cristo, não é simplesmente entender o poder que há no nome de Cristo, porque na realidade, quando falamos o nome de Cristo, nós estamos colocando aqui toda a história, todo o embasamento de quem é a pessoa de Jesus. Eu já falei para vocês, já ensinei que o nome tem a ver com a pessoa, não é isso? O nome tem a ver com a pessoa. Jacó, significado, quem foi Jacó? Salomão, paz, o único rei que teve um reinado de paz. E assim nós vamos. Aí me vem Jesus e diz que Jesus, o nome dele é acima de todo o nome. Por quê? Simplesmente o nome não, o nome está ligado à pessoa. A Madonna fez maior sucesso com o namoradinho novo dela uma época, Jesus Luz. E será que se eu clamasse pelo Jesus Luz, alguma coisa ia acontecer na minha vida? Porque aquele Jesus, aquele nome tem a ver com a pessoa que carrega aquele nome, um modelo que se envolveu com a Madonna para poder se dar bem na vida. E por que o nome de Jesus é poderoso? Porque o nome está arraigado à pessoa de Jesus, quem ele é, onipotente, onipresente, Deus forte. Está lá, o profeta diz isso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Amém, irmãos? E esse Jesus não foi qualquer um, nos orientou acerca de um Espírito, um único Espírito, que continuaria fazendo o trabalho dele na nossa vida e na vida da igreja. Então, ponto final, a gente coloca aqui, o único que vai nos orientar de forma espiritual e sobrenatural é o Espírito Santo. Amém? Pastor, por que o senhor está trazendo essa palavra? Porque nunca se viu tanta procura por respostas, por conselho, por ajuda do que nos dias de hoje. Eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana, um jovem casal, vieram nos visitar de Joinville, passaram o sábado à noite e passaram o domingo lá em casa, e aquele jovem queria uma ajuda, um conselho. Ele teve que sair de uma outra cidade, vir até aqui para poder encontrar alguém que o ouvisse. E eu estava dizendo no domingo à noite, o maior problema nosso não são os problemas. O maior problema nosso, Janaína, é não termos com quem dividirmos os nossos problemas. Vocês estão vendo como é difícil para um pastor encontrar pessoas que queiram dividir, pegar um pouco da carga dele. E o que você vê aqui em cima é um reflexo daí de baixo. Eu não consigo formar um grupo. Pastor fulano de tal não consegue
consegue formar um grupo há 5 anos. Você não consegue um amigo verdadeiro a vida inteira. Tem gente que está com 30, 40 anos e pode dizer nessa noite: nunca encontrei alguém que dividisse a minha carga. Então, quando nós olhamos para o lado, Tainara, nós começamos a notar que está difícil. Uma jovem casada, é difícil encontrar uma amiga, porque daqui a pouco você corre o risco da amiga estar de olho no Luiz Eduardo, sim ou não? A coisa está tão feia que até aqui para cima está difícil, quanto mais aí embaixo. Temos muitos problemas, tem muitos questionamentos. Tem hora, como a Ellen disse, que sentimos uma tristeza, e a minha esposa também sente isso, que a gente não sabe de onde que vem, não consegue entender. Irmãos, tem dia que a gente acorda bem, animado, alegre, acreditando em tudo que Jesus disse, mas parece que no anoitecer a gente já dorme dizendo assim: se eu não acordasse amanhã, seria melhor. Por que que nós estamos vendo homens que possuem bens, dinheiro, fama, se jogando de cima de prédio, mulheres se suicidando? Fiz o enterro de uma jovem, se suicidou e tentou matar a filha também, e muita gente não gostou do que eu falei. Eu disse: ela é uma vítima igual a qualquer um. Por quê? Porque ela estava vivendo um problema emocional e conjugal, não tinha mais estrutura, e ela não tinha quem a apoiasse, ela não teve alguém que se achegasse a ela. Por que que você vê essas associações crescendo tanto? Nós temos aí aquela que, o CCV, é CCV o nome? Que o pessoal liga quando quer se suicidar, alguma coisa. Tem aqui em Itajaí, tem aqui, eu esqueci o nome agora. Justamente porque as pessoas que estudam psicologia, sociologia e tantas outras higia por aí, estão chegando nessa conclusão: o maior problema nosso e da humanidade não são os problemas, o maior problema nosso é que não temos com quem dividir os nossos problemas, e começamos a recorrer a tudo. Se eu não posso dividir o meu problema, eu posso esquecer os problemas, e aí você vai encontrar muita pessoa, muita gente que nem depressivas são, mas são diagnosticadas como depressivas. Por quê? Porque é mais fácil. Dopa essa mulher, dopa esse homem, ele ganha o saláriozinho dele, dá para pelo menos comer e vai vivendo na cama uma vida inteira. Nunca se aumentou tanto as doenças psicossomáticas. Quais são as maiores doenças do século? Depressão, síndrome do pensamento acelerado. Por que isso? Porque nos sentimos sozinhos, nos sentimos sem alguém para nos dar resposta. Por que que igrejas que abrem as suas portas apenas prometendo, estão lotadas? Por que que igreja cujos seus líderes estão se separando, trocando de mulher de 40 por 20 e ninguém sai daquele local? Por que que muitas igrejas evangélicas têm os seus líderes que volta e meia arrumam uma mulherzinha por fora e ninguém vai embora daquele lugar? Porque se sentem sozinhos e aquele homem é o único esteio para eles. Por isso, irmãos, porque nós estamos nos sentindo sozinhos. Que um jovem é muito fácil curtir a balada, tomar uma bebida forte, usar uma droga, cheirar, fumar, inalar e sei lá mais o que, porque no fundo se sentem sós. Essa é uma realidade global, meu irmão. E sabe o que Jesus disse para mim e para você? Não vos deixarei órfãos. Eu irei ao Pai e rogarei a Ele um outro Consolador, o Espírito de verdade, ou da verdade. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Aleluia, aleluia, louvado é o seu nome, Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará um Consolador, o Consolador, o Espírito da verdade. Abra a sua Bíblia em João capítulo 13, aliás capítulo 14, João 14, versículo 15. Qual é a regra de fé e prática do cristão? É o Evangelho, por isso é cristão. Nós somos cristãos. Por quê? Porque seguimos a Cristo, seguimos o Cristo, acreditamos no Cristo, é Jesus, Jesus o Cristo. Então o que nos basta é a palavra dele, o ensinamento dele, amém? Antes do versículo 15, olha o 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por que se não se turbe? Essa introdução, nos sentimos sós e estamos sós. A nossa vida vai ser uma vida de risco em relação a relacionamentos. Não se iluda, não se frustre, não pense em parar, porque você se iludiu pela 10ª vez com alguém que sorriu para você.
que dividiu o prato de comida com você ou você com ele. Não se iluda porque você foi traído, traída, enganada, manipulado. Não se iluda, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, o que aconteceria sobre o amor? O amor de muitos esfriaria. Você já reparou que muitas pessoas que ficam ao teu lado e você chama de amigo ou de amiga, só estão do seu lado enquanto você não fica chato por causa dos seus problemas, ou chata por causa dos seus problemas? Quando alguém diz pra você assim, era melhor você ter ficado em casa hoje. E hoje o Sérgio não está bem, não fica nem perto. Querem estar perto de nós quando nós fingimos que estamos bem, quando fingimos que queremos rir, contar história, piada. Mas se você começa a mostrar o que está dentro de você, a sua angústia, sua amargura, o seu coração entristecido diante de tantos problemas, as pessoas se afastam de você. Jesus já sabia disso tudo. E essa nossa carência, meu irmão, essa nossa tristeza nos leva a procurar respostas. Sim ou não? Procurar ajuda. E aí quando a palavra de Deus diz que surgirão falsos cristos, está querendo dizer falsos ungidos, mas também falsos salvadores, falsos orientadores, falsa porta de escape. Jesus disse, eu sou a porta. E aí nós vamos entrar em um assunto difícil e polêmico, que fala sobre uma solução muito procurada nos dias de hoje, mais do que nunca, porque as pessoas querem entender por que alguém nasce com microcefalia, se aquela criança não tem pecado, não fez nada de errado. Querem entender por causa o porquê que pessoas que não merecem sofrem. E aí vão procurar orientação em espíritos de pessoas que já estiveram aqui, que já passaram por aqui. Esses dias eu estava vendo uma matéria de uma mulher que não conseguia mais viver por causa do marido que morreu, e ela precisava de um consolo. Mediante a verdade que nós temos, que são as escrituras, diz que existe um consolador para esse momento, um único espírito, um único. Mas essa mulher resolveu aí um determinado local, e ali um homem começou a receber mensagens acerca do seu marido, e na mensagem que aquele suposto espírito fazia aquele homem escrever, ele consolava a sua mulher. Jesus o Cristo não nos deixou um ensinamento falando sobre outros consoladores. Existe um consolador. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 16. No domingo retrasado nós falamos sobre essa parábola. Toda religião, irmãos, toda pessoa que tem uma religião ou não, qualquer pessoa independente de sua religião deve ser respeitada. Amém? Eu tenho afinidade com pessoas de outras religiões que não acreditam no que eu acredito. Eu acredito que você também tenha. Isso não é problema algum. Mas também devemos respeitar o que eles acreditam e o que nós acreditamos. Eu só costumo dizer o seguinte: aquele que acredita em Cristo, em Jesus, deve acreditar nas suas palavras e na Bíblia Sagrada, porque nós temos ela como regra de fé e prática. Se você usa um outro livro para acrescentar algo, o Apocalipse diz, ai daquele que acrescentar um tio nessas palavras. Amém? O que Jesus nos orienta, basta. Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado, deu, acabou, não tem mais nenhuma revelação nova. Você vai ver aí em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, o rico e Lázaro. Nós falamos a respeito dessa parábola. Vamos lá, vamos ler. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava-se alimentar com as migalhas da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Irmãos, parábola é uma forma que Jesus tinha de trazer para o povo um ensinamento acerca do reino espiritual, do além-túmulo, o outro lado da vida. Amém? Além do
da nossa vivência física, corpórea, o outro lado. Então aqui Jesus está nos trazendo um ensino. Diga para quem está ao teu lado, o que você está lendo é um ensino do próprio Jesus. E ele diz aqui no versículo 23, e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que more na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25, disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado, e além disso está posto entre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Olha o que ele está dizendo, olha o relato de Jesus falando sobre o outro lado. Aquele rico apavorado por ver aonde ele estava, ver o que aconteceu com ele após a sua morte. Isso é um relato do próprio Jesus, é uma revelação acerca depois da morte. E aquele homem rico diz: mandes a casa de meu pai, ou seja, pega alguém que está aqui do outro lado, porque eu tenho 5 irmãos. Então manda alguém daqui e lá para dar testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, eu preciso que o Senhor mande algum espírito que vá até lá mandar mensagens, orientações, aconselhamento para os meus irmãos, para que eles mudem de vida, para que eles tomem tendência, para que eles melhorem o seu caráter, tenham uma vida mais digna, honesta, que eles se firmem na verdade, para que eles não venham parar onde eu estou. Olha o que Abraão diz: eles têm Moisés e os seus profetas, ouçam-no. Olha o que Abraão está dizendo, olha esse relato, essa parábola de Jesus, não é uma parábola comum, porque há um nome. Jesus colocou um nome no mendigo. Não precisava, porque o início dessa parábola, ele fala de um homem rico, ele poderia falar o homem rico e o mendigo. Por que o homem rico coloca o nome? E por que o rico coloca o nome? Porque segundo essa história, é uma história real, meu irmão. É uma revelação do que estava acontecendo do outro lado, e Jesus veio trazer essa revelação para nós, através desta parábola. E nessa revelação, olha o que Abraão diz que não pode, que eles têm Zés e os profetas. Não existia ainda os evangelhos, O povo se orientava socialmente, religiosamente, espiritualmente, baseado no Torá, baseado no Velho Testamento. E Abraão está dizendo que Deus tinha que deixar de orientação, ele deixou. Hoje, nos dias de hoje, o que eu e você precisamos de orientação, nós temos. Nós temos Moisés aqui, ó. Nós temos os profetas e nós temos o Evangelho de Cristo. Nós temos a Bíblia Sagrada para nos orientar. Tinham 2 ladrões, um se arrepende, reclama do outro, que faz deboche com Jesus e diz: olha rapaz, nós merecemos essa morte, agora esse homem é justo. E ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse: você não vai entrar agora porque você tem que voltar a essa terra, você não vai voltar agora porque você tem que dar orientação para os seus parentes e amigos para não irem para onde você vai. Não, você não pode entrar agora porque até você se arrependeu, mas você tem que voltar para pagar os seus pecados. O meu Jesus não disse isso. Ele disse: se você está arrependido, querido, em hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Este ensinamento, aonde nos traz uma realidade de comunicação com os mortos, com aqueles que estão do lado dessa vida, não é o Evangelho de Cristo, porque Cristo teve muitas oportunidades de falar disso, e o momento em que ele falou disso, ele falou de uma forma negativa, trazendo uma parábola dizendo que não é possível que alguém que esteja do outro lado volte. Irmão, só teve um que foi do outro lado e voltou. A Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno, aleluia, e da morte. Diz que ele pregou aos que estavam cativos lá do outro lado, e ele citou no 3º dia. O único que atravessou o outro lado, voltou, está sentado à destra de Deus, também é Deus, é o nosso Senhor, e não só mestre, não, mas Salvador Jesus Cristo. Você não está sofrendo porque você tem um karma. Nós não estamos cheios de problemas porque pecamos numa outra vida. Nós estamos cheios de problemas porque nós somos ruinzinhos. Nós estamos cheios de problema porque somos imaturos. Nós estamos cheios de problema porque o próprio mundo já é um problema. Nós estamos
estamos cheios de problema porque o homem é decaído. Porque lá no Jardim do Éden, o único momento de manifestação espiritual de um espírito que não é o Espírito Santo entrar num corpo está lá no Gênesis, que é um exemplo da Bíblia sobre mediunidade, que é o único exemplo na Bíblia sobre mediunidade, aonde um espírito entra num corpo que não lhe pertence, está lá no Gênesis, quando aquela serpente é possuída por Satanás, e depois de possuída por Satanás, fala para Eva o que Eva gostaria de ouvir, induz a Eva a falar para Adão o que Adão gostaria de ouvir, e eles são expulsos do paraíso. O Espírito Santo é educado, meu irmão, amém? O Espírito Santo, quando nos toma, ele nos orienta. O Espírito Santo de Deus não tira a sua consciência. Sabe esse negócio do camarada rodopiar dentro da igreja, rodopia, o pandeiro tocando e rodopia, depois cai no chão, diz que não sabe o que aconteceu? Não é Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, ele comunga contigo, ele tem comunhão contigo, ele não te joga de lado, ele não te apaga, ele trabalha junto com você, junto com a sua alma, te direcionando, te instruindo, te edificando na caminhada com Deus. Tudo que ele faz, você tem ciência ou consciência do que ele está fazendo dentro de você. A Bíblia diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ele vem tomar tudo que é nosso. O espírito que entra dentro de você e te toma consciência é um ladrão. O espírito que entra dentro de você e te tira a tua vontade é um ladrão. Eu vi uma ocasião, eu sei que tem gente ouvindo pela rádio, e de repente eu posso desagradar alguns. Uma vez foi virada de ano novo e eu fui para a casa de uma mulher, não me lembro o nome dela agora, era em frente à casa da minha tia, e aquela mulher eles começaram a bater palma, e a cantar ali uma canção, e de repente, aquela mulher começou a rodar, e daqui a pouco ela deu umas gargalhadas, a voz não era mais dela, o jeito não era mais dela. Aquela mulher, com mais de 55 anos, ela tomou 3 garrafas de vodka, 3, 2 cachaça, deixa eu ver se eu lembro o nome, Bento, como é que é o nome? Velho Barreiro, eu ia falar Bento Carneiro, Velho Barreiro, fumou não sei quantos cigarros, falou da vida de todo mundo, orientou um monte de gente ali, e quando ela olhou para mim, a minha avó crente a vida inteira, minha tia Iracema, intercessora pela minha vida até os dias de hoje, oficialmente paraplégica e anda, há mais de 20 anos atrás, foi considerada paraplégica e ela anda, nunca ficou entrevada. Tia Gilda, outra tia também intercessora por mim, que morava em frente, e aquela mulher possuída por aquele espírito olha para mim e diz assim: aqui não é o teu lugar. Ela falou para todo mundo, mas não falou para mim. Estranho, não é? Para mim ela não teve nenhuma mensagem, para mim ela não teve nenhuma orientação, porque haviam mulheres que dobravam seus joelhos diante do Espírito Santo, diante do Jesus, e intercedia pela minha vida. Mas o interessante é que aquela mulher, quando voltou a si, ela não lembrava de nada, e pasmem, nem bêbada ficou. Eu já vi uma mulher tomar 3 garrafas de vodka, 2 de Velho Barreiro, e não fazer efeito nenhum. Por quê? Porque aquele espírito que estava dentro dela roubou a sua consciência, sufocou a sua alma. Ela não sabia o que tinha acontecido nem o que tinha feito. O Espírito faz isso, meu irmão. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Então o que nós observamos aqui, irmãos? Na parábola do homem rico e Lázaro, que segundo as orientações de Deus, uma pessoa que partiu deste lado e foi para o outro não volta para nos orientar. Não existe nenhuma orientação ou consolação registrado na palavra de Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Aqueles que praticam esse tipo de prática, aqueles que fazem parte desse tipo de prática, essa doutrina alega que Deus é único, não acreditam no Espírito Santo. Quando vai ler toda a sua doutrina ali no livro deles, não acreditam no Espírito Santo. Jesus
não morreu pelos seus pecados. Meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, o personagem principal das Escrituras é o Salvador, é aquele que morreu pelos nossos pecados. Quando eu entendo que eu preciso retornar a esta terra e pagar pelos meus pecados, eu estou anulando a morte de Jesus na cruz do Calvário. E se eu anulo a morte de Jesus, eu anulo todo o propósito de Deus. Se eu anulo todo o propósito de Deus, eu anulo tudo que você possa imaginar da parte de Deus, que já se manifestou sobre a sua vida. E nós podemos rasgar a Bíblia. Podemos rasgar a Bíblia toda ela. O propósito é um só: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos terminando, abre aí 2 Coríntios 5, olha o que Paulo vai nos falar sobre isso. Nós precisamos de um rumo, nós precisamos de consolo, nós precisamos de um amigo, nós precisamos de alguém que nos oriente diante de tantos problemas e turbações que vivemos. 2 Coríntios 5, e Jesus nos disponibilizou o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele vai dizer aí em 2 Coríntios 5, versículo 6, e nós vamos ler para quem está acompanhando na rádio. 2 Coríntios 5, 6 a 8. Olha o que Paulo diz: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A afirmativa de Paulo aqui é que, deixando este corpo, nós temos um destino, e esse destino é permanente. Ele diz que se ele deixa o corpo, ele está com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos, olha agora aí, pega essa daí, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Corpo, obra, trabalho, propósito. E o outro lado, eternidade, fim das obras. Se você tem que ser conselheiro de alguém, se você tem que orientar alguém, se você tem que ser um canal de consolo para a vida de alguém, se você tem que ser um canal de amor para a vida de alguém, se você tem que ajudar alguém em alguma coisa enquanto você está nesse corpo, porque a palavra de Deus nos afirma e nos diz que depois disso não há mais trabalho, não há mais obra. Quando passamos dessa vida e vamos para o outro lado, acabou. Aquilo que você tinha que fazer pelo próximo, você tem que fazer em vida. Sua mãe não vai voltar para te orientar, seu pai não vai voltar para dizer eu te perdoo, um amigo teu não vai voltar para te consolar em nenhum momento, porque ele já foi para o outro lado. A obra que ele tinha que fazer, ele fez em vida. Depois disso, ele vai receber de Deus o que ele merece pelo tempo em que ele trabalhou em vida nesta terra. É o final. Paulo mostra isso claramente, irmãos. Eu vou ler de novo. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então eu entendo que qualquer trabalho, Janaína, qualquer manifestação da nossa parte de amor, de compaixão, de misericórdia por alguém, é enquanto estamos neste corpo. Depois disso, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Aleluia, aleluia. A eternidade é o fim das obras do indivíduo. Quem já partiu, que esteve do teu lado, partiu. Ninguém vai vir te consolar lá do outro lado. Você tem a oportunidade de acreditar nisso se você quiser. Sair de uma igreja evangélica, e você pode ir, ninguém vai te pedir, e você pode ir participar de uma prática dessa. Agora, não seja hipócrita ao ponto de dizer que acredita nas Escrituras, que acredita na palavra de Deus, se você está praticando algo que é abominável. Desde o Velho Testamento nós vamos ter muitas referências, já estou terminando. Desde o Velho Testamento nós temos referência, Levítico 19:31, não vos virareis para os adivinhadores, encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o que diz aqui Apocalipse 28, quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários e feiticeiros,
e aos idólatras, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? Você morre aqui na terra nas ofensas dos dois. Efésios 2 diz isso: estando nós mortos em ofensas e em pecados, estamos vivos na carne, mas mortos espiritualmente, sem comunhão com Deus. E a segunda morte é a falta da comunhão eterna com Deus. Olha Deuteronômio: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquela nação. Entre ti, ele está falando para o povo dele, não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhadores, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio 18, versículo 9 ao 14, é a palavra de Deus. Nem quem consulte os mortos. Agora eu te pergunto, se Jesus nos traz uma parábola nos orientando que o morto não volta, mas Moisés diz que tem gente que consegue falar com esse morto, quem é esse morto? Quem é esse morto que fala? Porque eles conseguiam falar com o morto, sim ou não? Mas Jesus diz que eles não voltam. A parábola está lá dizendo que eles não voltam. Ah, mas a caligrafia que ele me mandou a mensagem, por intermédio do fulano de tal, é o jeitinho que ele escreve. Irmãos, quantos falsários imitam a caligrafia de alguém para poder dar golpes? Você já reparou que nós somos dotados disso? Nós somos dotados de uma força de adaptação. Uma criança nasce sem os braços, todo mundo tem pena, mas uma mãe inteligente, ela vai criar aquele filho sem braço como se tivesse. E aí você vai ver nas redes sociais uma criança de 3 anos sem braço, se alimentando sozinho, pegando garfo e virando prato com os pés. Nós somos adaptáveis. Se tem uma coisa que um ser humano nunca para, é de aprender. Se você quiser mudar a sua caligrafia, aprender uma nova, se você praticar isso, você vai aprender. Ah, mas acontece que quando aquele homem, não, eu vi o meu filho que é morto, e aquele homem falou comigo com a voz do meu filho. Tá bom, um homem limitado, carne e osso, no meu caso mais osso do que carne. Eu consigo imitar, por exemplo, a voz do Lula. Meus companheiros, minha filha, vamos ficar do lado da nossa companheira Dilma. Eu consigo imitar minha voz, botar minha voz parecida, por exemplo, com o bispo da Universal. Minha amiga, meu amigo, você que está nesta madrugada e não consegue dormir, meu amigo espírita, meu amigo católico, em o nome do Senhor, nós vamos fazer uma grande concentração. Por exemplo, consigo imitar a voz do Tartaruga Ninja. Vamos comer uma pizza. Aí lembra do bichinho da barriga do robô? Acabe com a cara do River Tartaruga. E eu sou limitado, mas eu consigo imitar. Eu posso ir lá no estúdio lá, gravar uma cena desse desenho e alguém achar que foi o dublador, porque eu imito a voz igualzinha. Vocês estão pedindo mais um, né? Tá bom. Scooby, vai, cadê o seu Scooby? Vem cá, Scooby. Eu vi fantasma. Eu de longe consigo imitar alguém andando. Tem pessoas que eu peguei certinho o trejeito andando, e que se eu botar uma roupa e se tivesse a mesma estrutura minha, de longe alguém ia dizer, é fulano vindo, ó. Agora eu te pergunto, e um espírito que já foi de luz, e Lúcifer que já foi Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, aquele que tem a luz, estrela da manhã, que hoje é Satanás caído, ele e os seus anjos são ilimitados, não há uma limitação física para eles. Eu tive que mudar, eu tenho as minhas cordas vocais que emitem o som da minha voz, e eu consigo manipular essas cordas vocais e emitir o som diferente da minha voz. Você pra mim foi o salto. Lembra da TT Espíndola? Agora eu te pergunto, e um espírito que não tem uma corda prega vocal? O que você acha que ele pode fazer e imitar? Meu irmão, se a palavra de Deus me dá referência que aquele que morreu não volta para me orientar, porque Deus deixou algo muito melhor, que é o Espírito Santo. Se desde dos primórdios Deus já aconselhava o seu povo para não se meter nisso, quem você acha que escreve como alguém que morreu é? Quem você acha que fala ao ouvido daquela pessoa, ou que usa a boca daquela pessoa para falar com a voz de alguém que já morreu? Essa prática, a palavra de Deus diz que é abominação. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para acreditar na Bíblia em parte. Terça-feira que vem nós vamos continuar o final
desse nosso estudo. Mas hoje acho que já deu para você perceber que ou você acredita em Jesus, porque ele diz isso: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Eu acredito em Deus da minha forma, direito teu. Pastor, tudo que o senhor está me dizendo aqui é tudo bem, legal, mas eu pratico e prefiro continuar praticando, é um direito seu. Vou te amar da mesma forma, vou te respeitar, mas aquilo que eu tenho como verdade, eu vou continuar falando. E aceita aquilo que eu tenho como verdade quem quiser. Mas nós que andamos com a Bíblia, que é muito mais do que um livro preto, é a palavra de Deus, é a minha bússola, é a carta do meu pai. Sabe aquele pai que deixa um filho e deixa as instruções para que ele se dê bem na vida, para que ele viva de forma honrosa, como o pai aprendeu, como o pai orientou? São as Escrituras. É por isso que você vai ver o aconselhamento sobre as Escrituras. Nunca leia a Bíblia igual você vê em carro. Leia a Bíblia. A Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser meditada, a Bíblia é para ser estudada, a Bíblia é para ser compreendida, a Bíblia é para ser praticada, a Bíblia é para ser autoridade sobre a sua vida, a Bíblia é para ser a bússola que te guia, a Bíblia é para ser o seu bem mais precioso, para que você vá bem nessa vida, para que você tenha uma família, para que você ande honrosamente, e acima de tudo, para que você ame a Deus, acima de todas as coisas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Por que essas pessoas procuram isso? Por que pessoas procuram dessa prática muitas outras? Como nós falamos no início, que o ser humano, mais do que nunca, tem se sentido sozinho. Tem horas que a gente fica tão desestruturado, meu irmão, que a gente agarra em coisas que a gente tem a plena consciência de que não estão certas, mas a gente se agarra. Vou dar um exemplo. Talvez você fique meio surpreso com o exemplo que eu vou dar. Uma mulher tem um casamento destruído, angustiada, sofrida, sozinha, carente. O marido a batia, o marido espancava, o marido deixava ela passar fome. Aí de repente ela está em um lugar tomando um café, se aproxima um homem, senta do lado e diz ela: deixa que eu pago esse café, toma outro comigo. Aí ela vai logo, olha para a mãozinha dele e vê que não tem nenhuma aliança. Ela diz: tá bom, eu tomo. E daquele cafezinho vira um relacionamento. E lá na frente aquele homem vai e diz para ela: eu sou casado. Só Deus sabe ela, o sufoco que foi para ela se livrar daquele marido. Era marido dela e a maltratava, e ela não conseguia sair. Agora ela tem o marido dos outros, mas que não a maltrata. Está entendendo? Eu não estou aqui querendo dizer que tudo que é amante, é vítima, não. Eu estou querendo dizer que muitas vezes nós entramos em situações que só um mau caráter entraria por carência, não conseguimos sair. Tudo isso porque nos sentimos sozinhos. Por isso o conselho, a orientação de Jesus: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto ou em oculto. Quando nos sentimos sós, a primeira coisa que a gente quer é fugir do quarto, caçar alguém, e aí falamos com as pessoas erradas, ou abrimos a boca para pessoas erradas, falamos da nossa vida para pessoas erradas, entregamos nossos segredos para pessoas erradas. Você que está vindo à igreja, você que tem vindo à Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, o que está sendo apresentado para você aqui, irmã Nadir, é o Espírito Santo de Deus, o único autorizado, se você quiser, a entrar dentro do seu corpo e não te tomar a sua mente, mas compartilhar com a sua mente, com são as orientações daquele que morreu por você, aquele que melhor e mais do que ninguém deseja que você não se sinta só. Ele não quer que você continue com essa angústia no seu coração. Ele te entende. A Bíblia diz, o salmista diz, que ele nos sonda, nos conhece. Antes que venha uma palavra na nossa boca, ele já sabe que estava passando pela nossa cabeça. Melhor amigo, vou dizer uma coisa: quem tem vindo a esta igreja e ouvido a palavra do Senhor, se continuar sozinho, sozinha, é porque quer. Porque você tem disponível para você Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A esperança. Você ouviu Mensagens de Fé e Esperança.